como e por que honrar pai e mãe, né? Como e por que honrar pai e mãe? Eu quero te falar sobre isso hoje, né? Há muitos anos atrás, não vou dizer muitos anos, não são 10 anos, mas assim, alguns anos atrás, eu comecei a assistir muitos conteúdos do Bruno Gimenez, né? Tanto do canal dele, Bruno Gimenez, que eu gosto muito, e também do canal Luz da Serra. E muitos dos vídeos que eu vi do Bruno, ele sempre falava uma coisa interessante. Como honrar? Você precisa honrar pai e mãe, você tem que honrar pai e mãe, você precisa honrar pai e mãe. E eu ouvi muito isso. E por muito tempo eu ficava, eu acho que eu honro pai e mãe. Eu não entendia muito bem o significado daquilo que ele queria dizer, né? E aí eu ficava naquilo e tal, honrar pai e mãe, ele falava, eu falei, ok, mas tipo, eu não entendo muito bem, mas eu entendi, eu gostei disso, né? Eu sempre falo. Às vezes, né, eu ouço algo, eu não entendo muito bem o que aquilo tá querendo dizer, mas faz algum sentido dentro de mim. E aí eu seguro aquilo, ok, eu tenho que honrar pai e mãe. Deve ter algum sentido nisso porque tá ressoando bem dentro de mim. Mas eu ainda não entendo, vai ter um momento que eu vou entender. Eu sempre solto, entrego pro universo. E aí, depois de um tempo, assistindo uma live da Organite Namastê, que é a Mel Medina, se eu não me engano, com a Mai Andrade, do Temporariamente Humano. Eu tava assistindo uma live delas. Eu gosto muito do conteúdo da Mai. E a Mai estava fazendo uma live, né, uma conversa com a Mel. E a Mel falando, né, a Mel fala muito de energia, de cristais. Eu gosto muito da forma que ela fala, tal. E ela falando da questão de energia, de cristais e da questão de honrar pai e mãe, falou isso, né? E aí ela falou o seguinte, né? Por que a gente deve honrar pai e mãe? E aí veio um esclarecimento, né? Daquilo que eu não tinha entendido até então, do que o Bruno Gimenez estava falando. A Mel começou a falar. É porque, gente, eu não lembro do que era ao certo, mas a nossa energia às vezes está desalinhada. O yin, o yang, né? Toda essa questão, como a gente poderia alinhar com os cristais e tal. E ela falando disso, né, que você às vezes pode estar com essa energia desalinhada, feminino, masculino, yin yang no caso, por conta das relações que você tem com a sua mãe e com o seu pai. Então você precisa honrar pai e mãe, porque a partir disso você começa a equilibrar essa energia e tal, etc. E aí ela falando, e por que você tem que honrar pai e mãe? Né? Na constelação familiar, na época eu acho que ela falou sobre isso, que o seu pai e a sua mãe são portais que permitem a sua vinda para essa universidade, olha eu, para essa realidade espaço-tempo, né? Você se condensa aqui nesse corpo físico e tal, e seu pai e a sua mãe são portais que te permitem isso. E eu achei muito interessante, eu falei, começando a fazer sentido o que o Bruno Gimenez falou lá atrás. Não que eu não achasse, que eu não honrasse meu pai e a minha mãe, mas eu queria entender no que conceito que ele estava falando aquilo, porque ele falava disso em vários aspectos da vida. Se você tem um problema financeiro, se tem um problema com isso, um problema com aquilo, tá vindo da questão de você honrar ou não pai e mãe. Então era muito mais abrangente, entendeu? Não era o fato de respeitar meu pai e minha mãe, mas esse honrar que ele estava dizendo em relação a como isso, né? Como esse honrar desempenha um papel nas outras questões da minha vida. E aí eu tinha visto também, vocês vão ver aqui que eu vou falar um pouco da minha história sobre esse tema, até chegar na conclusão que eu tive e que eu acho que clareou bastante, que eu quero compartilhar com você, tá? Então, antes disso, já curte aqui o vídeo e não esquece de se inscrever no canal, para não perder nenhum outro vídeo desse assunto, e compartilha esse conteúdo também com mais alguém, tá bom? E aí, vamos lá, voltando. Quando eu comecei a estudar o conteúdo do professor Hélio Couto, há uns anos atrás também, o que aconteceu é que ele falava muito na questão de, que foi uma construção, tá, gente? Aos pouquinhos, cada hora uma pecinha se encaixava. Eu já sabia, né, pelo fato de ter estudado o conteúdo do professor, não nessa visão da Mel, de portal e tal, mas que a gente atrai a família, né, a nossa família, as pessoas que convivem com a gente aqui nessa realidade espaço-tempo, seja, por exemplo, se não for, né, no caso, as pessoas que você convive, Eline, mas eu não tenho uma mãe, etc e tal, mas tem a pessoa que conviveu comigo, etc. Independente disso, a forma, né, essas pessoas que estão aqui, a forma que elas desempenham, o papel que elas desempenham na nossa vida, a gente atrai, quando a gente chega logo aqui, a gente atrai através de eletromagnetismo, da mesma forma que eu atraio as coisas, né, porque o que acontece? A gente vê nós no corpinho de um bebê ali, mas assim, a consciência que habita aquele corpinho de bebê é uma consciência antiga que já teve outras vivências. Então você vê um bebezinho pequeno, novo, o corpinho é novo, mas a consciência que habita não é nova, não. E essa consciência, né, tem um campo eletromagnético ali de outras vivências, tá? E aí, o que a gente atrai geralmente, né, para nossa realidade é como se os nossos pais, eles fossem, a gente atrai com base no que a gente precisa para evoluir, tá?
hoje eu comecei a ver vídeos, né, de constelação familiar, que foi deixando muito mais claro esse processo do que eu tinha ouvido do Bruno, do que eu tinha ouvido da Mel, do que eu tinha ouvido do professor, essa questão de que meus pais, eu atraio situações ali que estão no meu campo vibracional. Então, assim, pessoas que combinem com aquilo ou que vão de alguma forma contribuir para o meu processo de expansão, tá? E aí, começando a ouvir vídeos, conteúdo de constelação familiar, que eu confesso que eu nunca tinha ouvido, realmente, né? Que nem eu falei, a Mel falou sobre isso, mas eu não me aprofundei muito e não era tanto, né? Ela tava falando mais uma questão de energia, dos cristais e tal. Mas aí eu comecei a me aprofundar esses dias sobre o conteúdo de constelação familiar e começou a dar muito mais clareza pra mim sobre isso, né? E aí eu vi um vídeo que eu achei muito legal, né, que nem o moço falou, eu não lembro o nome agora, acho que é Peter Lin, eu não lembro o nome dele. E aí ele fala da questão, né, que os nossos pais complementam muito o que eu já tinha ouvido. É como se eles fossem, no caso, professores para alguma lição que a gente veio aprender. Então a forma, né, a dinâmica da nossa família, que é no caso que a constelação familiar fala, né? A dinâmica desenvolvida. Se você sabe mais sobre constelação familiar, comenta aqui também. Eu tô aprendendo, eu tô gostando bastante desse assunto agora, mas ainda tô caminhando. Então, se você sabe alguma coisa, compartilha aqui também, tá bom? Então, o que acontece? A dinâmica que seu pai e sua mãe desenvolvem na sua vida, o relacionamento que você tem com eles, o papel que você desempenha nessa constelação, no caso, nesse grupo familiar e como foi feita essa dinâmica, se foi positiva ou negativa, tudo isso vem do que a gente precisa aprender. É como se eles fossem, eles são professores ali, né, que estão te permitindo, estão te passando uma lição. Então, aquilo que você vive com seu pai, com a sua mãe, o que está acontecendo é que ali é uma lição que está permitindo, que você está vivendo, eles estão te permitindo viver essa lição de modo que você evolua em alguma ponta, algum ponto, né, da sua existência. Existem coisas que você precisa passar ali, no caso, você atraiu eles por eletromagnetismo, porque eles tinham ali a lição que você precisava, né? Eles te dariam as lições que você precisava para você evoluir, não de uma forma negativa, tá? Mas de uma forma que você sabia que você era o criador da sua própria realidade, você sabia que você podia encarar essa realidade de uma outra forma positiva, que você criava tudo isso. Mas às vezes era aquilo, né? Era o contraste necessário que você iria viver, no caso, que você também atraiu para que você pudesse criar diferente, para que você pudesse começar a expandir, né? E aí, tudo que você vive, né, acaba criando quem você é agora. Então, as coisas que os seus pais, que aconteceu, essa dinâmica se desenvolveu através deles, permitiu que você fosse quem você é agora. Ainda que exista, né? Tem N pais, N mães, é o que eu tô falando aqui, né? Tem N formas de como essa dinâmica se construiu. E aí eu consegui compreender, né, o que o Bruno estava falando de honrar pai e mãe. É você entender, na verdade, que a Mel estava falando de você perceber que eles são portais para você se experimentar aqui nessa realidade, para você vir para essa realidade, e o quanto você precisa honrar, a ser grato. E mesmo às vezes, né, com uma dinâmica que não foi, que para você percebe que parece que não te favoreceu, mas honrar o que eles falam, e quando você começa a honrar e você perceber o lugar deles, o quanto eles contribuíram para essa sua expansão, né? Porque você está aqui nesse canal agora, provavelmente você está expandindo a sua consciência, está buscando isso para criar a sua realidade de uma forma melhor. Quanto mais você expande sua consciência, mais você cria melhor a sua realidade. Então, quando você percebe que assim, mas isso não parece que tenha sido legal, o que eu vivi com meu pai, com minha mãe, que eles fizeram, que eles não fizeram, quando você começa a perceber isso nesse viés que eu tô vendo agora, tá, beleza, mas eles foram necessários para que eu chegasse a esse nível de expansão. Eu naturalmente escolhi essas pessoas, porque sim, né, a gente cria a nossa própria realidade, então não foi um acaso do destino, não foi Deus que jogou os dados e você parou ao lado dessas pessoas. Só que eu sempre vou lembrar aqui, não é para você se colocar no lugar de culpa. Nossa, mas o que eu fiz? Meu Deus. Porque sim, né, eu tô falando, tem várias dinâmicas de pai e mãe, né? Tem pessoas que vão ver o pai e a mãe de uma forma, tem pessoas que vão ver o pai e a mãe de uma forma que não é tão boa, não é tão positiva, não fizeram coisas que você pode conseguir olhar para isso de uma forma positiva agora. Mas como que você começa a honrar eles da mesma forma? Porque esse honrar que o Bruno tanto falou é o seguinte, quando eu entendo que algumas dinâmicas, por que ele batia tanto nessa tecla, né? Porque algumas dinâmicas que eu tenho em relação ao meu corpo, à minha saúde, a forma que eu lido com os meus relacionamentos, a forma que eu lido com as outras pessoas, meu trabalho, dinheiro, tudo isso está relacionado com o meu relacionamento inicial, com meu pai e com a minha mãe. O que acontece? Quando eu tenho relacionamentos, às vezes, disfuncionais,
né? Com dinheiro, com meu corpo, com outros relacionamentos, com outras pessoas, com trabalho, com saúde, que enfim, eu preciso honrar primeiro a origem desses relacionamentos, porque às vezes o reflexo que a gente tem nos outros relacionamentos, eu ainda não entendo tão bem, tá, gente? De constelação familiar. Eu tô trazendo aqui porque eu gostei tanto dessa reflexão que eu tive que eu quero compartilhar também com você. Mas eu não tenho nada a ver com constelação familiar, ainda não me aprofundei no assunto, não. Não sei se vou me aprofundar também. Tô compartilhando aqui essa minha percepção que eu acho que pode contribuir, tá bom? Então, o que acontece? Quando eu percebo isso, que esses outros meus relacionamentos, né? A origem, às vezes, de algum relacionamento disfuncional que eu tenho sobre algum desses aspectos que eu te falei, pode vir do meu relacionamento com meu pai e com a minha mãe. Aí você começa a procurar alguns conteúdos sobre constelação familiar no YouTube. Eu vi um que eu gostei muito, da Simone Arrojo. Muito legal o canal dela. E o que ela fala fez bastante sentido pra mim. Então, o que acontece? Quando você começa a perceber que o reflexo do seu relacionamento com outras coisas da sua vida veio desse relacionamento com seus pais, você precisa honrar, perdoar, compreender o benefício que esses relacionamentos que os seus pais trouxeram para você, para que assim você também se liberte dessas amarras que estão criando um relacionamento disfuncional com outras coisas da sua vida, entendeu? E aí me fez sentido, é como se tipo, foi sei lá, deve ter, muito tempo já, não sei, uns 4 ou 5 anos a mais que eu assisto o conteúdo do Bruno, que foi essa escalada de informação, de uma coisa que levou a outra, que levou a outra, que levou a outra, que levou a outra, que agora eu consegui compreender essa questão do que ele estava querendo dizer, de honrar pai e mãe, né? Porque o nosso relacionamento com praticamente tudo que a gente experimenta nessa realidade física começa com eles. E aí, às vezes, se um relacionamento que eu tenho com eles não é funcional, se eu tô ainda amarrada a uma, como eu posso dizer, eu tô ali presa às vezes de uma forma negativa que eu encaro meu pai e minha mãe pelo fato dessa relação que eu tive com ele, criou situações que pra mim parecem ser negativas hoje. Quando eu fico presa, quando eu não solto, eu não perdoo, eu não solto, eu não libero, né? Liberar, no caso, acho que é a palavra melhor. Qualquer emoção que eu tenha em relação a eles, que não me agregue, o que vai acontecer é que eu também não tô liberando ainda sobre outras áreas da minha vida, sabe? E aí eu tô refletindo, né? Outras áreas da minha vida, tô refletindo esse relacionamento disfuncional que eu tive com eles, tá bom? Essa relação ainda, essa amarra que eu tenho, né? De não liberar essa energia de alguma forma desbalanceada que eu tenho em relação a eles. Então, quando eu solto isso, quando eu compreendo, né, que o relacionamento que eu tenho, né, com eles é fundamental e que eles trouxeram, que eu fiz até uma reflexão, uma analogia, eu adoro analogias, que me faz ter clareza sobre isso. Então, assim, isso que eu vivi parece que não era tão agradável. Se eles tivessem feito diferente, poderia ter sido melhor. Só que não, eles fizeram exatamente da forma que eu escolhi que eles fizessem. Por que eu atraí essas pessoas? Porque eu sabia que eles eram os professores que eu precisava para expandir, que eles eram as pessoas que me dariam a lição que eu precisava para me tornar quem eu quero ser, que é o ser expandido que eu sou, entendeu? Então, como que acontece isso? Lembra da pérola, né? Não sei se você sabe, mas a ostra, pelo menos me contaram assim na minha aula de ciências da escola, que a ostra, né, ela produz pérola porque um grãozinho de areia, quando um grãozinho de areia entra dentro da ostra, ela produz madrepérola naturalmente. Mas o que é a pérola mesmo, aquela bolinha que a gente vê bonita e tal? Um grãozinho de areia entra dentro da ostra, ele irrita a camada, né, a parte interna da ostra. E aí, o que vai acontecer? A ostra vai começar a produzir madrepérola para se proteger, porque o grão de areia está incomodando, é como se ela estivesse criando um calo ali, né? Um calo é uma parte do nosso corpo que se enrijece porque tem algo machucando. Então, o que acontece? A mesma coisa, ela vai criando aquela camadinha, vai envolvendo aquele grãozinho de areia com madrepérola para aconchegar ali aquilo, parar de irritar ela. Numa irritação que ela vai lá e ela produz a madrepérola como um reflexo daquela irritação que está acontecendo nela, né? Como se fosse um antídoto, vamos dizer assim, para aquela irritação. Então, o que acontece? O que acontece é o seguinte, esses grãozinhos de areia, né? Esses incômodos, situações que podem ser grandes, pequenas, né? E hoje você nomeia como negativa, são esses incômodos, essas situações, essas pedrinhas aí que entraram em contato com você, que pode ter sido ocasionada pelo seu pai, sua mãe, seja por excesso de amor, por negligência, por qualquer coisa que tenha acontecido. O que acontece é o seguinte, que essas areinhas, esses grãos de areia, fizeram com que você virasse essa pérola, entendeu? Como assim? A sua evolução, a sua busca por expansão, quem você é hoje, né? Você começa a observar que tudo veio de que você viveu. Se você está buscando expandir, foi porque de algum momento ali
tinha um grãozinho de areia que te incomodou tanto que hoje você transformou numa pérola, entendeu? Então, é isso que eu quero dizer. Quando você olha para o que aconteceu, caramba, eu escolhi de alguma forma, né? Eu não faço ideia, né, como foi que eu escolhi, mas eu escolhi. Eu escolhi porque de alguma forma eles tinham um processo. Começa a assistir os vídeos de constelação familiar, que eu acho que vai ter clareza para você. Se você ressoou com isso, que você tá entendendo o que eu quero dizer, parece que tem sentido o que ela tá falando, talvez eu possa olhar isso também. Eu não entendo sobre constelação familiar, como eu falei. Comecei a estudar esses dias porque eu tô achando interessante bastante o assunto, mas eu não entendo ainda para te falar. Aline, fala mais sobre isso. Não tenho que falar. Por agora eu tenho que falar isso que eu tô te falando aqui. Entendeu? Porque eu tô no mesmo nível que você, de aprendiz. Todo mundo, em tudo. A gente tá no nível de aprendiz. Mas tem outras pessoas que nesse assunto, constelação familiar, estão no nível de aprendiz ainda mais avançado. Então, como eu falei, o canal da Simone Arrojo, eu achei muito legal o conteúdo dela e fez muito sentido pra mim o que ela falou. Então, se quer saber um pouquinho mais, acho que vale a pena você se aprofundar nesses canais que falam só disso, tá bom? Mas aí começa a ver que vai fazer muito sentido pra você, porque quando a gente carrega aquela mágoa, né, aquele sentimento de peso, poxa, tinha que ter sido diferente. Por que eles fizeram isso comigo? Era pra eles fazerem dessa forma. Eles não podiam ter feito isso comigo. Eu sou a filha deles. Eles, sabe? Quando você fica nesse embate interno, na verdade, você tá segurando, você não tá liberando uma emoção. E essa emoção, né, que você tá ali segurando, ela tá reverberando em outras áreas da sua vida também. Esse relacionamento disfuncional, o papel que você tá desempenhando nessa constelação, né, nesse grupo familiar aí, que às vezes pode ser disfuncional por conta das coisas que aconteceram na sua vida, principalmente pode ser durante a infância e tal, o que acontece é que isso reflete em várias outras áreas da sua vida, em vários outros relacionamentos, como eu falei, o relacionamento com dinheiro, o relacionamento com outras pessoas, o relacionamento com o seu corpo, o relacionamento com o seu trabalho. Então, assim, em várias outras áreas, com seus próprios filhos, né? Então, a forma que a gente tem, né? Por isso que o Bruno falava tanto, eu fui muito feliz por ter ouvido ele falar isso, porque de algum modo criou uma sementinha dentro de mim de entender, tem alguma coisa aí. E aí, pelo fato de eu querer saber mais, de alguma forma foi surgindo informação sobre isso. Então, honrar significa você compreender também, primeiramente, entender que eles são portais, como a Mel falou, que te permitiram vir pra cá. Entender, como o professor falou, que você escolheu eles porque eles tinham a lição necessária que você precisava. Né, por eletromagnetismo, eles tinham as lições necessárias que você precisava para você expandir. A gente está aqui nessa realidade espaço-tempo, né? Quando o Abraham fala o tempo todo, a base desse universo é o bem-estar, a sua busca constante é por expansão, né? Então, assim, você veio para expandir, cada vida que você tem, cada experiência, cada momento é para você expandir a sua consciência, né? E voltar à essência de quem você realmente é. Então, você escolheu eles porque eles tinham o poder, né? No caso, as experiências que eles permitiriam que você vivesse fariam com que você expandisse. Enquanto você não começa a olhar para eles de uma forma de agradecimento, começa a permitir também aprender essas lições, você fica preso nisso, né? Um conteúdo que eu vi falando disso, acho que era do Peter Lin, eu não lembro, mas um deles ele fala isso. Enquanto você fica, mas eu quero ir pra academia, e ele falou esse exemplo, eu achei bem legal. E aí ele fala assim, você quer ir pra academia, mas não, eu não quero treinar bíceps, eu quero treinar coxa. Aí você chega na academia, o professor fala, não, você tem que treinar bíceps primeiro. Aí você fala, não, vou pra outra academia. Aí você chega na outra academia, o professor fala, não, você tem que treinar bíceps primeiro. Aí você pula, não, mas eu quero só treinar coxa. Você pula pra outra academia. O que ele tá querendo dizer? Que enquanto você não chega, né, começa a, como eu falei, honrar, compreender que isso foi necessário pra sua evolução, se abrir pra isso, entendeu? Isso também é perdoar. Né, honrar e perdoar, compreender o papel deles na sua vida e o que essas situações que talvez às vezes você até encare como negativa fez o que você chegasse até hoje, é um processo. Tô te falando pra você ignorar nada disso, tá? Mas começar a olhar pra isso de uma forma mais aberta, porque é por você, entendeu? E aí o que vai acontecer? Quando você começa a olhar isso de uma outra forma, começa a pôr uma etiqueta diferente nisso, você também se libera, né? Libera esses outros relacionamentos que podem estar problemáticos na sua vida. E também não vai acontecer de você estar toda hora caindo numa mesma academia, isso que com a mesma situação. Enquanto você ignora que você tem que treinar bíceps, a vida vai fazer, né? Em outras experiências você vai vir com outras pessoas que te mandam a mesma lição.
Entendeu? Onde eu quero chegar? Que o Peter tava falando era isso. Tipo, enquanto você não resolve que você vai treinar bíceps, eu não vou aprender a lição que eu preciso aprender, que essas pessoas estão me mostrando aqui, eu vou continuar indo pra academia, ou seja, voltando em outras experiências que vão ser eternas. E aí, toda hora a lição vai ser a mesma, até que eu pare de querer fazer coxa, que eu pare de querer treinar, sei lá, glúteo e resolva treinar bíceps, né? Ele deu esse exemplo da academia. Por isso, então esses professores, né, que estão aqui te oferecendo essa lição, enquanto você não olhar para essa lição e tirar um aprendizado dela de forma positiva, o que isso me trouxe, e agradecer, sentir, não chegar, ai, tá bom, pai, mãe, muito obrigada, não, mas sentir dentro de você, começar a construir dentro de você, olhar para isso de forma, caramba, o quem eu sou hoje foi graças a isso, que nem parece tão bom, mas foi graças a isso, porque é aquilo, né, a pérola, ela só cria uma pérola porque tem um grão de areia ali que incomodou em algum momento. Então, da mesma forma, acho que o Jerônimo, tô citando todo mundo hoje, daqui a pouco meu vídeo tem 300 canais do YouTube citados nele. O Jerônimo Temel fala isso, né? Que a areia quente é quem engrossa o pé. Então, assim, e é isso você, né? É a questão que ele fala. Eu gosto muito, eu acho engraçado a forma que ele fala algumas coisas. Ele fala, se você não pisar na areia quente você não engrossa o pé. Então, o que acontece? Às vezes você precisa, né? Engrossar o pé pra você ser aquela pessoa, passar pela areia quente pra engrossar o pé, porque ali mais pra frente vai ter um terreno que se você não tiver com esse pé mais engrossado, ou seja, você não se tornar essa pessoa que você não consegue passar por esse terreno. Então, é muito a ver também com o livro de Mirdá. Eita, hoje é só citação aqui, gente. O livro de Mirdá, eu acho que eu falei isso num algum vídeo que eu fiz essa semana. É que eu vou gravando o vídeo e não vai saindo, às vezes, na mesma ordem aqui no canal. Mas o livro de Mirdá, ele fala, né, de um viajante que ele resolve subir a escarpa rochosa para subir e chegar no topo do mosteiro. E aí, encurtando a história, ele vai passando por várias situações durante essa subida da montanha. Primeiro, ele estava com pães, ele estava levando pães para comer, só que aí esses pães são comidos por cabras. No meio do caminho ele encontra um pastor com cabras ou ovelhas, eu não lembro quem é, se era cabra ou se era ovelha, mas enfim, o importante é que elas comeram todo o pão que ele tinha. Aí ele fica faminto. E aí tem outro lugar que outras pessoas vão lá e pegam as roupas dele. E ele fica sem roupa. Tem outro lugar que ele cai, se machuca, fica todo ralado. Só que aí o que acontece, né? No topo do mosteiro tinha uma pessoa esperando por alguém que ele não sabia quem era essa pessoa que ele estava esperando, mas ele sabia as características que essa pessoa tinha. Essa pessoa era ralada, essa pessoa estava com fome, essa pessoa estava sem roupa. E aí quando esse viandante, né, essa pessoa que está andando, chega no topo do mosteiro, ele tem as exatas características que a criaturinha que está lá no mosteiro precisava. Então, as situações que a gente vive transforma a gente naquela pessoa que a gente precisa ser para as outras experiências que a gente quer viver. É isso que eu quero chegar, né? O que o Jerônimo fala, que a areia quente, sem areia quente você não engrossa o pé. E por que eu preciso engrossar o pé às vezes? Porque eu preciso me transformar naquela pessoa que eu quero ser. Então, por que eu escolhi essas pessoas para serem os portais que eu viria para essa realidade? Porque elas tinham a lição que me tornaria uma pessoa que eu quero ser, entendeu? Então, assim, por a faculdade, né? Por que você escolhe determinado curso? Porque naquele curso, eu fiz nutrição. Eu não trabalho mais nessa área, mas o quê? Eu escolhi nutrição porque lá tinha o conteúdo e as lições que eu precisava aprender para me tornar nutricionista. Então, eu escolhi a faculdade de nutrição porque ali tinham as lições, o conteúdo e todas as tarefas que me fariam me tornar nutricionista. Então, basicamente é isso, né? Hoje, quem você é, se você é da forma que você é, a expansão que você teve até aqui, ou a expansão, por que você está buscando, né, esse caminho de volta para casa, de expansão, de ser melhor, de se tornar mais próximo da essência que você é, às vezes exatamente pelo que você passou, que você hoje só condena. Sem isso, você não conseguiria descobrir que você é o criador da sua própria realidade, que você tem o poder de criar tudo que você deseja. Talvez se você não tivesse passado por esses professores, você não teria, no caso, ido em busca desse conhecimento para viver uma vida melhor, mas esse buscar um conhecimento para viver uma vida melhor fez com que você chegasse num conhecimento que te faz viver uma vida 1000 vezes melhor do que você jamais imaginaria, porque você sabe a essência de quem você realmente é.
Então essa que é a questão, tá bom? Então basicamente é isso, gente, né? Todo esse assunto aí que eu queria chegar, citei praticamente todos os canais do YouTube que existem sobre desenvolvimento pessoal, lei da atração, enfim. Então basicamente é isso, eu só queria compartilhar com vocês. Se você gostou disso, sobre constelação familiar, percebe que eu realmente não tô percebendo que tem áreas da minha vida que eu poderia, tão relacionadas ao relacionamento que eu tenho com a minha mãe, com meu pai, com meus irmãos, com tudo isso, vai buscar mais conteúdo como esse. Tem bastante aqui no YouTube, tem livro, tudo que eu acho que vai te ajudar a perceber isso de uma outra forma também, como eu tô percebendo. Tá bom? Então é isso, eu espero que você tenha gostado. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Você tá cansada de fazer técnicas e não ver resultado nenhum? Já tentou de tudo e não consegue mudar a sua vida? Eu também já passei por isso, mas descobri que o segredo não está nas técnicas. O segredo para atrair tudo o que você deseja está em permitir. Você só precisa permitir. E permitir significa manter os pensamentos positivos na maior parte do tempo. Mas como manter os pensamentos positivos quando tudo está dando errado ao seu redor? Quando eu estava passando por isso, eu criei o Caderno da Permissão. Um caderno de exercícios diários que me ajudou a manter a positividade, mesmo quando tudo estava literalmente desmoronando à minha volta. O Caderno da Permissão é um caderno com exercícios simples e poderosos, organizados de forma estratégica para te ajudar a manter a energia positiva e atrair tudo que você deseja, assim como aconteceu comigo. Adquira o Caderno da Permissão no link na descrição do vídeo.